Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Bahia. Bora Bahia, minha porreta, o Bahia mais uma vez. E mais uma vez para a gente falar da SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, que está para ser criada aí no Bahia. Ainda tem que passar aí por votações, conselheiros, sócios. Mas foi apresentada hoje de forma aberta, de uma maneira, lógico, reduzida, pelo presidente Belitani. Falou sobre partes, foi dividido em 3 partes, em 3 conteúdos, né? E um desses conteúdos, que é óbvio que era o que a torcida queria muito saber, era sobre investimento. Bom, vi a entrevista toda, vi a live toda e óbvio, depois eu vou entrar lá no link que ele falou, vou dar uma olhada no contrato todo para me ver pontos a pontos, que tem aqueles menores, mas ele deu uma passada macro e eu já tinha um ponto de vista sobre a SAF, qualquer aqui no Brasil, eu já tinha o ponto de vista. E vou continuar com esse meu ponto de vista. O que eu vi ele falando do Bahia não me fez mudar o meu ponto de vista. Tá? Então eu vou falar rapidamente sobre o que o Belitani falou, mas principalmente sobre investimento. Mas de cara eu já quero dizer a torcida do Bahia, torcedor do Bahia. Gosto muito do Nordeste e gosto muito do Bahia. E se o canal cresceu alguma coisa, muito eu devo ao Bahia. Mas eu não vou ser puxa-saco. Eu não vou fazer igual um monte de canal está fazendo, puxando o saco nesse momento na qual a torcida do Bahia só quer escutar: é isso mesmo, tá tudo certo, beleza, é isso mesmo, Bahia e o mundo. Eu vou dar a minha opinião verdadeira sobre o que eu vi nesse primeiro momento de abertura do que vai ser, se for aprovado, a SAF do Bahia. Vou torcer muito para que dê tudo certo, que o gigante Bahia realmente se faça gigante. Mas já vou dizer de cara, para você nem continuar ouvindo se não quiser. A princípio, a proposta apresentada, na minha opinião, pelo tamanho do Bahia, pelo tamanho da torcida do Bahia, e principalmente pelo Bahia não ser um clube que está passando uma situação desesperadora, igual Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco da Gama e Cruzeiro, na minha opinião, a proposta, para mim, ficou aquém do que eu imagino para o Bahia. Mas estou vendo muitos torcedores super empolgados. Então, cara, eu também vou respeitar. Mas se eu fosse torcedor do Bahia, eu ia querer mais. Principalmente por alguns exemplos que eu vou dar aqui. E pelos números que foram passados na live. Eu não estou inventando. Falando dos números que foram passados na live, eu vou apresentar alguns outros números aqui. Então, por isso, na minha opinião, o Bahia precisava de mais. Só por um ponto. É o único clube de massa do Grupo City. O Grupo City não tem nenhum outro time de massa. Só tem o Bahia. Ou só vai ter o Bahia.
Então eu vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Vamos lá, galera. Primeiro, o que o Belitani fez, para mim, foi perfeito. Fazer uma live esclarecendo muita coisa, óbvio. Ele falou macro, ele fez ali um compêndio, tá, de tudo que tá acontecendo, que se ele tivesse que falar ponto a ponto, essa live só ia acabar amanhã. Então ele fez uma coisa reduzida, mas num contexto geral, deu para se ter uma ideia do que é a proposta da SAF para o Bahia. Então, o primeiro ponto. Para mim, o que o presidente do Bahia fez, perfeito, deixar claras as coisas. Beleza. Falando um monte de coisa, de pontos, que pode, que não pode, sobre percentagem, 90% para eles podem comprar mais 5%, e esse mais 5% tem que ser naquele valor de 1 bilhão, ou seja, ganhar mais 50 milhões. Ele explicou um monte de coisa. Mas vamos lá rapidamente, vou pegar um ponto só. A torcida do Bahia, estou vendo um monte de canal. Antes de eu gravar, eu passei um montão de canal. E todo mundo enchendo a boca para falar 1 bilhão. Bom, 1 bilhão é o número da dívida do Atlético Mineiro. 1 bilhão é a dívida do Botafogo. 1 bilhão é o que o Flamengo vai ter de receita. Óbvio, esses 1 bilhão e 100 mais ou menos o Flamengo vai ter receita, ele vai ter que tirar aí, óbvio, para pagamento. Mas o que vai entrar para o Flamengo nesse ano é 1 bilhão e 100. O Bahia está falando de 1 bilhão com SAF. Vamos ser bem claros. Com SAF é 1 bilhão em 15 anos. É 1 bilhão em 15 anos. Dividido em 500 mil para compra de jogadores, 500 milhões para compra de jogadores, 300 milhões aí para a situação de dívidas e 200 para uma outra situação que acho que para investimento no clube. Beleza, tem uma parte também que parece que vai ser 200 mil todo mês que a associação vai ter, o Bahia, o Clube Bahia vai ter, né, que só fica com 10%. Mas vamos lá, 1 bilhão em 15 anos. Tô vendo a torcida do Bahia achar esse 1 bilhão um número estratosférico. Não é. Para 15 anos, não é. Ah, mas o Bahia nunca teve isso. Está se apequenando. Está se apequenando. Aí é tudo que o City quer. Coloca 1 bilhão, ah, meu Deus, eu nunca vi. Então, essa é a minha opinião. Você pode ter o que quiser. Se você acha que 1 bilhão em 15 anos está ótimo, beleza. Pro tamanho do Bahia, para mim não tá bom. Não tá bom. O Bahia tem potencial para mais. Aí veio também o valor de folha salarial. Aí tem que ser o mínimo aí, acho que deve ser o valor mínimo de 120 milhões da folha, 120, 130 milhões por ano com jogadores, né? Bom, 120 milhões por ano vai dar 10 milhões por mês com pagamento de jogadores. Boa parte da torcida do Bahia, que eu estava acompanhando aí, agora sim é outro patamar, agora a gente vai.
Acho que a torcida do Bahia não tem ideia das folhas salariais aqui no Brasil. O presidente Belitani foi perfeito. Temos que ter cautela, pés no chão, mas sonhar. Beleza? Perfeito. É isso aí mesmo. E ele também disse outra coisa. O campeonato de 2023 vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado mesmo. E você, torcedor do Bahia, você acha que com a folha salarial de 10 milhões, o Bahia vai brigar pelo quê? Você, torcedor do Bahia, você sabe quanto é a folha salarial do Bahia na Série B? Você sabe quanto é? A folha salarial do Bahia na Série B, fui procurar saber, gira em torno de 6 milhões. A folha salarial do Bahia na Série B, sem a SAF, gira em torno de 6 milhões. Com a SAF, na minha humilde opinião, tinha que no mínimo triplicar. A folha salarial do Bahia, na minha opinião, com o SAF tinha que pelo menos triplicar. E ali, uns 18 milhões a folha salarial do Bahia. Sendo 130 milhões, vai bater aí 10 milhões e um pouquinho. Na minha opinião, se tornando SAF, ter uma folha salarial de 10 milhões, na minha opinião, com a grandeza do Bahia, com o tamanho da torcida do Bahia, eu não vou falar que é pouco, porque pouco. 10 milhões eu não sou rico. 10 milhões, porra. 10 milhões eu parava de trabalhar, pô. Mas, para o investimento, para o tamanho do Grupo City, o Bahia merecia mais. Eu vou estar sempre batendo essa tecla. O Bahia merece mais. O Bahia não está endividado igual o Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco da Gama e o Cruzeiro estava. Não está. Então, a folha salarial hoje do Bahia é 6 milhões. Aí ano que vem na Série A, que vai estar na Série A, vai ter uma folha de 10 milhões, 11 milhões com SAF. Pô, irmão, desculpa, torcedor do Bahia que está super empolgado. Com essa folha, o Bahia vai ficar na metade da tabela. Óbvio, é início de trabalho. Daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, as coisas podem ser diferentes. Mas com essa folha salarial de 10 milhões por mês, 11 milhões por mês, é meio de tabela. E vou provar que é meio de tabela. Vamos lá. Vocês podem pesquisar em qualquer lugar aí. Folha salarial dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. A folha salarial do Flamengo mensal é 36 milhões. 36 milhões. O Flamengo não tem SAF. O Palmeiras tem uma folha salarial de 32 milhões por mês. O Palmeiras não tem SAF. O Atlético Mineiro tem uma folha salarial de 23 milhões. O Atlético Mineiro não tem SAF. Tem 2 mecenas lá. Então eu vou até excluir o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está indo pelo caminho do Cruzeiro. Mas vamos colocar o Corinthians. Tem uma folha salarial de 23 milhões e também não tem SAF. São Paulo. A folha salarial é 19 milhões. Não tem SAF. Internacional, sexto colocado, a folha salarial é 18 milhões. Aí é que eu acho que teria que ser a folha salarial do Bahia para começar. Pelo tamanho do Bahia. Entre São Paulo, entre Internacional e Santos, a folha salarial do Santos é de 14 milhões. E a do Internacional é de 18. Por ali. 2, 3 vezes mais o que o Bahia
é a folha hoje. Só para lembrar, é quase 6 milhões. Então o Bahia tinha que ficar ali, entre o Inter e o Santos. 15 milhões, 16 milhões. Para fazer um time competitivo, para brigar para chegar à Libertadores, para ser campeão de Sul-Americana. Dá para fazer. No primeiro ano, óbvio que não, que vai ter que montar o time. Mas lá pelo terceiro ano, você dá. Pô, mas você tem que ter uma folha salarial maior. Aí vamos lá. A 8ª maior folha salarial é do Fluminense. 13 milhões. Também não tem SAF. Aí, pelos cálculos lá que o Belitani falou, a folha salarial do Bahia vai ficar à frente do Bragantino. O Bragantino, que tem a Red Bull, tem a folha salarial mais ou menos de 8,9 milhões, mais ou menos 9 milhões por mês. A folha salarial do Bahia vai ficar um pouquinho acima. Ou seja, no meio da tabela, no meio do ranking. Para um time que tem o grupo City, Magalhães, mas isso é só para o início. Bom, o que ele falou está em contrato. E isso é para o início desde que isso tenha resultado. Porque se não tiver resultado, irmão, tá lá na própria cláusula. O investidor, ele pode querer, não querer mais e passar para outro. Então vamos lá. Os arquirrivais do Bahia, do Nordeste, que não tem SAF. O Ceará, 8,6. O Fortaleza, 7,8. Porra, bicho. A folha salarial do Fortaleza é 7,8 na Série A. A do Bahia já é 6, quase 6 na Série B. Vocês estão entendendo aonde é que eu estou querendo chegar? O porquê que eu estou achando o valor baixo para o tamanho do Bahia? O valor poderia ser maior pelo potencial que o Bahia tem e pelo que o Bahia vai gerar, porque vai gerar. Aí fala, pô, uma folha de 130 milhões por ano. 130 milhões dividido por 12, que é... E na verdade 13, né? Porque tem 13º, férias. Vai dar em 10 milhões. Pô. Faz essa folha suficiente para brigar lá em cima. O Botafogo gastou 130 milhões, exatamente a mesma coisa que o Belitani falou do Bahia. Olha a posição do Botafogo. O Botafogo está brigando por quê nesse primeiro ano? Por nada. Estava brigando até pouco tempo para não cair. Com 130 milhões. A folha mais baixa é a do Cuiabá, 1,4 milhões. A folha do Bahia de 6 milhões está abaixo da do Fortaleza, mas está acima do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, 3,8 milhões a folha salarial. Para o que o Atlético Paranaense está conquistando, porra, a folha do Atlético Paranaense é muito baixa. Final de Libertadores, campeão de Sul-Americana. Mas o trabalho do Atlético Paranaense é completamente diferente de qualquer coisa. Dá para se fazer com uma folha salarial baixa? Dá. E isso leva anos. O Atlético Paranaense é um exemplo. Então, cara, meus amigos torcedores do Bahia. Outro detalhe. A folha salarial do Grêmio na Série B é de quase 18 milhões. A do Grêmio na Série B é de quase 18 milhões. Então, cara, vou torcer muito aí, se for aprovado, que dê certo. Mas, na minha opinião, os valores para a grandeza e para o tamanho do Bahia, para mim os valores ficaram aquém. Minha humilde opinião. Se você que é torcedor apaixonado do Bahia acha os valores monstruosos, sensacionais, desculpa a minha sinceridade, você está olhando para o teu Bahia de forma pequena.
minha opinião. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.